Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos chegando para mais um vídeo, mais uma série de aprendizados na palavra profética. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais um tempo de conhecimento das palavras de Deus referentes ao tempo do fim, aprendendo sobre as 70 semanas de Daniel, a profecia-chave da escatologia. Esta profecia que tem tantas coisas maravilhosas. Algumas já foram cumpridas, outras ainda são futuras. Entre estas que já se cumpriram, a gente destaca aquela referente à vinda do Messias, a vinda do ungido, conforme está escrito no verso 25. Quando o anjo Gabriel foi bem específico, ele disse para Daniel: sabe e entende, desde a ordem da saída para reedificar a cidade e os seus muros, 7 semanas e 62 semanas, até o ungido, o príncipe. Incrível. Eu repito, a única profecia que marcou o tempo, os anos certos que viria o Messias. Hoje, para muitos pode não ter muito significado, mas para os verdadeiros cristãos, isto é de significado absoluto, pois as profecias, as promessas de Deus referentes à vinda do Messias, à vinda de Cristo, aquele que seria o nosso Redentor, o nosso Salvador. Essas profecias, elas estão inseridas nas Escrituras desde o princípio. Quando eu digo a única profecia que marcou o tempo certo da vinda deste Messias esperado, é só fazer os cálculos, os 49 anos ou 7 semanas da reconstrução da cidade, adicionar aos 434 anos posteriores das 62 semanas, que na soma vai dar justamente 483 anos. Este foi o tempo certo na somatória das 2 unidades de semana, o tempo certo em que Jesus chegou em Jerusalém. Ele que foi aclamado, foi chamado de bendito. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Interessante, em outras ocasiões,
quase sempre que ele operava uma maravilha, um milagre, ele procurava controlar os testemunhos das pessoas curadas ou de multidões que o queriam aclamar antes do tempo. Mas nessa data, ele que sabia, ele era o próprio Deus na forma humana. Ele que sabia que era a hora da sua proclamação. Então, enquanto o povo chamava-o, o aclamava como rei, na sua entrada em Jerusalém, ele se manteve calado. Isto é, aceitou aquele título. Lembrem que quem ficou inquieto com o barulhão que a multidão fazia foram os discípulos. Mestre, mande que este povo se cale e não perturbem a cidade. Que resposta que ele deu! Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Esta palavra profética, o que ele estava dizendo? Se os meus servos, aqueles que creem em mim, aqueles que proclamavam a minha vinda, se eles se calarem, eu tenho poder para levantar outros que vocês nem esperam e me proclamarão rei. Aleluia! Pois desse tempo em diante, Deus levantou muitas testemunhas que proclamam o Messias veio. Ele veio nesta data, neste tempo que foi profetizado, que foi anunciado pelo anjo Gabriel. Também o anjo disse com clareza, depois desse tempo, depois das 62 semanas, isto é, passadas as 49 semanas e as 62 semanas, na somatória, 483 anos, ele será morto e já não mais haverá. Tudo isso aconteceu. Por que eu estou dizendo isto? Antes de comentar a última semana, a semana de número 70, eu estou proclamando para chamar a sua atenção, a nossa atenção, pelo fato de que se a profecia com respeito à primeira vinda dele se cumpriu na íntegra, então as profecias a respeito da sua segunda vinda também se cumprirá. Estejamos atentos. Cuidado, que agora nesse tempo, enquanto Deus levanta os seus atalaias para proclamar as suas verdades, o diabo também levanta os escarnecedores, aqueles que têm o espírito do dragão, aqueles que já têm o espírito do falso profeta. Lembrem que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, aliás, 2 Tessalonicenses 2,
versos 5 a 7, ele disse: o Espírito, o mistério da iniquidade já opera. Atentemos bem que existe este Espírito, este mistério da iniquidade, o mistério já do anticristo já opera para se contrapor a esta mensagem de verdade, a esta mensagem daquele que é a verdade. Ele virá de verdade. Os dias se aproximam, o tempo se aproxima e vamos ter cada dia uma fé mais forte. Crer naquilo que diz os profetas de Deus e fechar os ouvidos para os escarnecedores. Jesus, glórias e glórias ao teu nome. Aleluias, Deus encarnado, glórias a ti, que um dos teus profetas já tinha declarado que tu és o Deus de perto, o Deus de longe, que a sua presença enche toda a terra. Deus, tu não estás circunscrito a um altar, mesmo que ele seja de ouro. Tu estás em mim, tu estás naqueles que te buscam em verdade. Porque Jesus, foi isso que o Senhor disse para aquela mulher, a samaritana. Ela estava dividida se para buscar a ti, para te adorar, era em Jerusalém, lá no templo, ou ali naquele monte. O Senhor foi taxativo, nem num lugar, nem no outro, mas em todos os lugares, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, Senhor. Nós te esperamos. Amém e amém.